A garganta sobrevivia. Ok, a turma já está saindo. Acho que a gente já vai poder seguir. Realmente é uma alegria, um privilégio que você tem, poder estar na casa de Deus com pessoas tão bonitas, simpáticas, né, que estão aqui nessa noite. Eu, se fosse você, olhava para quem está do seu lado, dava mais um sorriso. Quer dizer que não gasta o dente, não gasta os lábios, tá certo? E a alegria que é expressa no sorriso é parte do fruto do Espírito Santo em nós. Né? A gente tem que ser pessoas, nós temos que ser pessoas alegres. Bom, nós vamos, hoje esse vai ser o tema, Dobrando Meu Talento. Se você está com a sua Bíblia e quiser anotar, eu te recomendo muito, sempre as mensagens que estão faladas aqui, aquilo que chama a atenção à tua mente, aquilo que Deus fala contigo, você anotar, você registrar, porque vai ser importante para você lembrar. Mateus, capítulo 25, nós vamos ler, vai estar projetado ali na tela, de qualquer forma, nós vamos ler do 14 ao 30, é a parábola do Senhor e dos talentos, que repartiu os talentos. Todos nós conhecemos isso. Mas vamos ler e avançar na meditação de hoje. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem já conhecia esse texto? Todo mundo, né? Hoje, quando a gente chegou aqui no ensaio, mais cedo, a Marta veio nos dar uma notícia de uma coisa bombástica, uma coisa que ela tem aí que ajuda a perder peso. Eu sei que já tem um bando de gente interessado, né? Porque eu já vou fazer amanhã também. E hoje em dia, né, todos nós vivemos nisso, né? Por um lado, lógico, é ótimo por conta da saúde. Por outro lado, às vezes é uma busca, né, pelo exterior, pelo físico somente, pelo lado externo, que é passageiro. Um dia a gente vai ficar velho, não tem como fugir. Mas é interessante que a gente vive nessa busca. E se você é parecido comigo, quando a gente fala de barriga, de sobrepeso, você já faz assim: eu não. Né? Não sei quantos aí deram aquela puxadinha na barriga. Tamo junto, né? Porque a gente hoje é muito falado nisso. E é interessante que teve uma pessoa que é uma referência em termos de questões físicas. Eu sei que toda essa cara é bem conhecida, né? Ele é o hasta la vista, baby. Né? Ele começou como fisiculturista, esportivo, né? E tal. Depois virou ator. Tem uma história bem interessante. Foi governador daqui da Califórnia. Você já pensou um negócio desse? E hoje está aí. É uma pessoa que está envolvida em ativismo ambiental, coisas desse tipo. E eu fui ver, tem uma frase que eu acho interessante, que há uns tempos atrás me chamou a atenção, e que eu fui ver que atribuíram para ele. E ele diz o seguinte: olha, você pode ter resultado ou você pode ter desculpa. Mas não dá para ter os dois. Ai, hoje está tão frio para eu ir malhar. É ou não é verdade? Irmãos, mas esse sorvete é tão gostoso.
Irmãos, quando o espírito sorvete aparece na minha frente, eu mergulho. A gente sempre tem metas e objetivos na vida. Mas, às vezes, na hora do vamos ver, como diz lá no Brasil, na hora que a gente tem que fazer o negócio acontecer, e é engraçado que esse lado físico, né, da dieta, do resultado, se eu estou conseguindo entrar naquela calça, né, que eu não entrava há muito tempo, é algo que é tão comum hoje em dia que nos chama logo a atenção essa questão dos resultados. E a verdade é que, começo de ano, janeiro, esse ano eu emagreço, né? Você já ouviu aquela história, né? Dos 10 quilos que eu projetei para perder nesse ano, só faltam 15 agora. Né? A coisa não é fácil. E no final das contas, a gente acaba sempre tendo uma desculpa, porque eu não sei se vocês não são assim, mas eu sempre tenho uma desculpa para ficar bem na foto, né? Eu dou alguma desculpa. Isso é histórico. Isso vem de milhares e milhares de anos. Adão, o começo do fruto, foi a mulher, Deus, que tu me deste, né? Dá desculpa. E é interessante isso. Ou você tem resultado, ou você tem desculpa. Não dá para ter os dois juntos. E é lógico que hoje a gente não está aqui reunido para falar de fitness, né? Se você quiser o segredo mágico de perder peso, procura a Mrs. Martha Carius Carroll, e ela vai contar para vocês. Aí eu espero que você tenha resultado. Mas esse texto aqui que a gente viu, ele fala de uma realidade que é parecida com essa história do perder peso, de ter desculpa ou de ter resultado. Quando você dá uma olhadinha naquilo que Jesus está contextualizando, ele está tentando passar uma mensagem através de uma parábola. Quando eu estudei o mestrado e estava se estudando sobre essa questão de parábola, os estudiosos, né, teólogos que buscam entender as questões bíblicas, eles comentam que uma parábola ela tem um único objetivo, ela tem uma única mensagem para ser contada. Uma parábola ela não fica te dando tiro para te ensinar muitas coisas, não. Ela tem uma moral, né? A moral da história é uma coisa única, é uma coisa bem direta. Ou seja, quando Jesus comunicava com aquele povo, ele falava por parábolas, porque quem era de Deus entende a voz de Deus. Quem ainda não é de Deus fica meio confuso e não entende. E ele optou por falar dessa maneira para confundir os religiosos daquela época e aquela turma, e os que estavam só curiosos. Ele falava assim, mas depois ele trazia um entendimento do que ele queria dizer. Jesus tinha uma única mensagem nessa parábola. E a comparação que ele está fazendo, dessa história do Senhor que viaja e deixa com os seus servos alguma coisa, ele estava falando a respeito dele mesmo. Ele sabia que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar e que ele voltaria ao Pai. Ele sairia dessa nossa dimensão daqui da terra e ele voltaria num corpo glorificado físico à presença de Deus no mundo espiritual. É um mistério, é uma coisa impressionante. Mas o Deus Espírito se fez carne através de Jesus Cristo, veio à terra e se fez carne, e hoje Jesus Cristo, Deus Jesus Cristo, tem sua carne glorificada e está na eternidade, esperando o momento de voltar por nós. Ele contou essa história para dizer a mesma coisa que aconteceu com esse senhor que viajou e tinha seus servos, seus empregados, vai acontecer no sentido espiritual, na relação minha, Jesus, com os meus discípulos, com aqueles que se dizem ser cristãos, aqueles que estão me seguindo, aqueles que vão frequentar igrejas, vão sentar nos bancos da igreja. A história que eu estou contando, uma parábola, né, uma figura de linguagem, uma comparação, na verdade, se trata de mim, Jesus, com os cristãos que são vocês que estão sentados nesses bonitos bancos e nos que ainda não sentaram e estão entrando. Então, ele foi aquele que viajou para longe. Jesus viajou para longe, gente. Ele está lá no céu, à direita de Deus. E, da mesma maneira que aquele Senhor disse um dia eu vou voltar, Jesus prometeu voltar também. Não é verdade? Ele disse que voltaria. E não somente isso, as semelhanças continuam. No verso 15, diz aí que aquele mestre diz, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Eu tive ministrando essa palavra um tempo desses, a mensagem,
E eu disse, gente, é interessante como Deus comparte as coisas segundo a nossa capacidade, porque Ele nos conhece muito bem. Sabe o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Imagina se eu chego hoje aqui, né, nós estamos reunidos todos, e eu digo, bom, quero dizer para o Jefferson, que está lá atrás, que a partir de amanhã, ele está assumindo a presidência dos Estados Unidos. Está preparado? Ele fez uma cara. Você já pensou o que é, de repente, você ter que assumir uma coisa que não está preparado? Às vezes, né, aparece uma vaga de trabalho, mas quando você vai ver o que estão pedindo, você diz, eu não estou, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso está aqui muito além de mim. Não é assim que Deus trabalha, não é assim que o Senhor Jesus trabalha. Ele deu a cada um, como é que diz aí no verso 15? Segundo sua capacidade. Deixa eu contar a primeira coisa, assim, que é a primeira verdade, talvez, e que eu espero que mexa um pouquinho com você, é que você já recebeu um talento da parte de Deus. Você já recebeu uma capacidade da parte de Deus. Deus te deu um dom. Deus tem alguma coisa que Ele preparou e Ele entregou para você. E deixa eu te falar, não tem desculpa, porque o que Ele deu para você é segundo a tua capacidade. Ele não vai te forçar numa coisa para fazer além do que você pode, mas Ele também não vai esperar de você algo abaixo do que a capacidade que você já tem. Veja o que está escrito, se você tiver sua Bíblia, se não apenas anote, em Efésios capítulo 4, nos mostra justamente o que aconteceu no processo da ressurreição de Jesus, no momento em que Ele estava indo para essa viagem longa, e a maneira como Ele concedeu talentos aos seus servos. Efésios capítulo 4 diz o seguinte, no verso 7 em diante. Preste bem atenção, se você não está com sua Bíblia, olha aqui para mim, escute bem, olha. Mas a graça foi dada a cada um de nós, o favor foi dado a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Deus, Senhor Jesus, em sua graça, tem um dom, Cristo tem um dom para cada um de nós. Diz assim, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Quando Jesus cumpriu a sua obra redentora, através da cruz, e o Pai o ressuscitou, e ele foi assunto aos céus, ele estava completando, levando cativo o cativeiro, garantindo a nossa libertação, mas não somente isso. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós não vamos entrar agora no detalhe disso, eu creio que o pastor Miguel, umas 2 semanas, 3, esteve tratando um pouquinho sobre isso e vai tratar mais, mas você vai ver uma série de coisas que estão escritas aqui. Eu vou mencionar rapidamente, existem dons principais, existem outros serviços. O verso 11 diz assim, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e eu vou traduzir de uma maneira bem grosseira aqui para simplificar, deu uns para missionários, outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o objetivo de aperfeiçoar os crentes. Tem crente aí? Aí, olha, continua. Vou aperfeiçoar os crentes para que eles cumpram o seu ministério, o seu serviço, para que seja edificado o corpo de Cristo. Está dando para entender o que está acontecendo? A parábola, o Senhor viaja e entrega talentos, entrega dinheiro para os servos. Na vida espiritual, Jesus retorna para o Pai e, olha, enviou dons. O Espírito Santo dele está aqui e, além disso, ele deu dons, ele deu capacitações, chamado para fazer alguma coisa para cada um dos crentes. Então, eu quero dizer, Jesus já te deu um talento. Já te deu algo, uma capacitação para fazer algo, segundo a tua capacidade. Quer dizer que a gente não tem desculpas para não estar colocando o nosso dom e o nosso talento para cumprir a vontade de Deus. Estamos juntos até agora, irmãos? Você tem um talento. Eu não sei se eu já fiz aqui, mas eu vou fazer de qualquer forma. Quem tem um chaveiro bonito aí, cheio de chave? Já fizemos isso aqui? Opa, isso aqui está lindo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Olha, deve ter umas 17 chaves aqui. Qual dessas chaves é a mais importante? Sério? Mas olha, essa aqui é bem maior do que a outra.
Isso aqui deve abrir uma porta especial. O cofre da riqueza. Qual dessas chaves é a mais importante? Nenhuma ou todas? Gente, a chave mais importante é a da próxima porta que você tem que abrir. Porque se você já está na sua casa, mas a porta do banheiro está trancada, e você está precisando ir no banheiro com urgência, não vai te adiantar você ter a chave de um Rolls Royce, porque você precisa abrir a porta do banheiro. Se você, a importância da chave é ela abrir a porta que precisa ser aberta. Existem chaves mais bonitas, existem chaves mais feias, mais velhas, mais novas. E sabe o que? Traduzindo para a nossa realidade aqui da igreja, nós somos um molho de chave na mão de Jesus. Tem algumas de nós que somos talvez pequenos, a gente vai abrir uma portinha, mas você vai ser fundamental na mão de Jesus, porque Ele quer abrir aquela porta. Tem chaves que são, sei lá, como o Billy Graham, concorda que é um chavão? Fez tantas coisas, muito serviço para o Senhor. Tem outras que são mais fraquinhas, como eu e tal. Mas todos nós precisamos abrir uma porta para Jesus. Jesus conta conosco para abrir portas que Ele tem planejado. Ele te deu uma capacidade, Ele te deu um dom, Ele te deu um talento. E você é inexcusável. Que palavra bíblica, né? Inexcusável. Você não tem desculpas em relação a ter capacidade ou não para fazer. E esse talento se vai evoluindo. Mas vamos avançar um pouquinho. Deus, ao te dar esse talento, se você entregou tua vida para Jesus, se você realmente entregou para a vida para Jesus, você já está no plano de Deus. E Ele já te concedeu um talento, um dom, uma capacidade. Mas isso não é algo para ficar passivo dentro de você. A tua capacidade, o teu dom, o teu talento, ele precisa ser multiplicado. Ele tem que ser multiplicado. Quando você vê a criação do mundo, Deus não tinha expectativa com estagnação. Deus não tinha expectativa com coisas paradas. Deus colocou nas sementes e colocou no homem o potencial de crescimento, o potencial de multiplicação. Você vai ver, essa é a realidade das plantas e do próprio ser humano. A tendência, quando Deus abençoa, é ser de fecundos vocês. Ele falou, cada semente vai produzir árvore segundo o seu gênero e assim por diante. Deus está sempre envolvido no crescimento, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento das coisas. E da mesma maneira, o que Ele te deu não é só para ficar na prateleira dos nossos, na nossa estante de troféus religiosos, talvez. Ah, eu tenho esse talento. Que bom, eu estou guardando aqui. Não. Talento é algo que precisa ser multiplicado. Se você olha lá no verso 27, quando o servo chamado mau diz, Senhor, eu escondi. Sabe o que o servo diz? Sabe o que o Senhor diz? Diz assim, tu devias ter pego esse dinheiro e levado para os banqueiros, para o banco. Fazer o negócio multiplicar. Fica muito claro nessa palavra que Jesus espera que você multiplique o que Deus te deu. Você tem um talento. Concorda comigo? Está bastante silêncio, está todo mundo me olhando com cara feia aí. Vamos tentar ver se a gente ajuda. Você tem um talento, eu quero que você responda um amém bem forte para ver se entrou aí na cabeça. Você tem um talento. Amém. Jesus quer que você multiplique esse talento. Amém. Você está vendo o tamanho da encrenca que você se meteu ao ser cristão? Jesus quer que você multiplique esse talento. Um pouquinho mais. Um dia, gente, da mesma maneira, como na parábola o Senhor voltou e foi prestar conta, um dia nós vamos prestar conta com Deus. Todos nós aqui que estamos dizendo que somos cristãos, que estamos ouvindo essa pregação, que a gente canta esses hinos. Nós não vamos ter tempo para ler agora, mas se você for ler lá, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo, um homem que teve visões, entendeu como era o céu, ele trata disso, tribunal de Cristo. Um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus, e sabe o quê? A gente vai ter que prestar conta como foi, dizer assim, Senhor, está aqui o que eu fiz com o talento que Tu me deste. Pá! E nesses dois versos tem duas perspectivas. Uma,
Paulo fala que teve gente que desenvolveu seu talento, desenvolveu algo para Jesus, mas que tinha importância da palha. Outros que tinham importância da madeira. Já outros que desenvolveram com prata, com ouro. Mas que a maneira de avaliar o que nós fizemos vai passar um fogo. E o fogo vai consumir a palha, vai consumir a madeira, mas aquilo que for nobre e precioso como ouro, isso vai permanecer e vai nos dar recompensa, galardão. Significa que nós podemos estar fazendo coisas que a gente acredita que é importante para Jesus, mas na visão do Senhor é apenas palha. Quantos têm uma boa utilidade para palha aqui? A uma pessoa, a maioria não. A palha a gente queima, mas a mensagem aqui não é significativa o que foi. E no outro texto fala justamente da gente estar sendo avaliado por Cristo pelas obras que nós fizemos, por aquilo, a maneira como nós colocamos em prática o nosso talento. E aí, gente, existem duas opções. Nesse momento que a gente encarar Jesus, assim como aqueles servos encararam, ou a gente pode ser abençoado, que é o que todos nós queremos com certeza, ou a gente pode passar vergonha. E coisa ruim é passar vergonha, não é verdade? É ruim, a gente não gosta disso, é terrível. O que vai determinar se eu vou ser abençoado ou passar vergonha? É a minha atitude. Esses tempos, cada vez mais, eu estou estudando gestão, negócios, uma série de coisas, e lendo livro, e já estou trabalhando em consultoria há um pouco tempo nesse sentido. E mesmo nas empresas que eu trabalhei no Brasil, é interessante como você, e também com um pouquinho de experiência na vida, você começa facilmente a distinguir os tipos de pessoas que existem. Eu vou citar aqui um exemplo bem específico, uma vez que eu tive que contratar um estagiário lá para trabalhar com essa multinacional que eu trabalhava em Belém. Chegaram duas pessoas. E como era uma multinacional, a gente tinha que lidar com a Europa diariamente, a gente queria alguém que falasse inglês. E tiveram duas pessoas. Uma chegou assim com um inglês, sabe, melhor do que o meu, melhor do que todo mundo da equipe. E foi falando, e a gente ficou impressionado, caramba. E aí depois foi fazer as outras testes também. E chegou um outro, que o inglês, né, era aquele de, né, quem caiu do caminhão de mudança, e I go, aquele negócio travado. Né? Tem gente rindo, talvez você está dizendo, que nem eu. Mas deixa eu te falar, eu vi naquela pessoa uma atitude, uma demonstração que tinha, sabe, garra, pegada e aquela coisa toda. E eu internamente disse, ok, o inglês pode não ser tão bom, mas esse é o tipo de pessoa que se entrar na equipe e a gente disser assim, olha, nós estamos precisando cavar um poço para pegar buraco, dá 5 quilômetros lá embaixo. O cara já vai perguntar, cadê a colher? Que eu quero começar a cavar com colher. Você está entendendo? Isso é atitude, vontade, decisão, determinação. E foi isso que aconteceu na história dos 3 servos. Sabe por quê? Porque todos tinham recebido conforme o seu talento, sua própria capacidade. É ou não é verdade? Cada um. Quem tinha 5 era porque se garantia trabalhar com 5. Quem tinha só 1 é porque só podia ter 1. O problema não foi a quantidade de talentos, o problema não foi a quantidade de multiplicação, o problema foi simplesmente a atitude, disposição, vontade, decisão e da maneira como eu vou reagir às coisas que se apresentam diante de mim. No mundo empresarial, não adianta você ser competente, habilidoso, se a tua atitude, se você não conseguir colocar em prática aquilo que você tem que colocar como um cooperador de uma empresa. E esse foi a questão aqui. Os servos mostraram 2 atitudes totalmente diferentes. Os 2 primeiros, a Bíblia diz que quando eles receberam, imediatamente eles saíram para fazer algo. Eles não ficaram esperando, planejando. Eles, missão dada, vamos começar a fazer o que tem que fazer. Imediatamente. Sabe que uma pessoa que faz imediatamente é que ela já tomou atitude. Né? Imagina aqui que cai um papel e diz, irmão, está sujo ali, quem é que pode limpar? A pessoa de atitude é aquela que vai levantar e já vai procurar a vassoura para fazer alguma coisa. Essas são as pessoas que Deus gosta, e eu até diria, humanamente, vão se dar bem na vida. Porque eles são daqueles que vão bater na porta, até que vai chegar um dia que a porta vai abrir. Você está entendendo?
Atitude, atitude, decisão. Eu vou, eu quero, eu estou com preguiça, mas eu tenho que fazer. Agora, teve uma outra atitude, que foi a do servo lá. Ele podia argumentar o que for, ele recebeu o talento conforme a capacidade dele. Mas sabe o que aconteceu? Ele se explica e disse, olha, eu tive receio, atitude de medo, de dar para trás, de preocupação, né? E eu escondi o teu talento. Atitude errada diante de Deus. Se Deus deu um talento, é porque Ele sabe que está dentro da tua capacidade de fazer. E aqui, só duas alternativas. Ou a gente demonstra coragem, e não somente coragem, mas o esforço, para ir até o final, a perseverança. A gente não deixa a coisa pelo meio do caminho. Ou a gente vai ter medo, e outra coisa que vem junto, preguiça, falta de determinação de fazer. Está um silêncio sepulcral. Se alguém morrer aí, me avisa, tá bom? Agora, isso aqui, desculpa, porque eu estava ministrando num local, o pastor Miguel já apresentou essa pesquisa, mas, na verdade, só para quem não esteve aqui, foi feita uma pesquisa anos atrás que o resumo é, se tivesse cristão simplesmente convidando as pessoas para vir, muita gente estaria voltando para a casa de Deus. Porque Deus está trabalhando, a gente que não. E eu quero te apresentar uma coisa. Para os que não conhecem, isso é um esporte chamado futebol. Futebol consiste em duas equipes formadas por 11 jogadores de cada lado. Existe um objeto chamado bola. E o objetivo disso é uma equipe fazer esse objeto chamado bola entrar em uma área retangular, vertical, que é colocado na área final do campo de cada time. Isso se chama gol. Quem faz mais gol ganha a partida. Deu para entender? Que bom. A próxima coisa que eu quero comentar, e aqui você vê que as pessoas que vão, as pessoas que apoiam as suas equipes preferidas, esse aqui, por exemplo, é glorioso Corinthians, né? As pessoas que vão, então faz parte do futebol, dessa atividade esportiva, você contar com pessoas que apoiam, suportam, colocam dinheiro, e esse é um esporte que envolve milhões de pessoas na fase, bilhões eu ouso dizer. Hoje de manhã eu estava numa igreja e fui saudar um rapaz, depois ele me foi falar, não, eu sou jogador profissional, eu estou indo, o meu rumo é ser profissional, eu estou indo para o college e tal, conheci o Neymar um dia desse, quando ele veio aqui em LA. Aí eu digo, rapaz, eu também só não sou jogador de futebol, nem sei por quê. E aí começamos, porque esse esporte envolve o pessoal de todo mundo. Então, resumo, o futebol que acontece num estádio desse são 22 pessoas correndo atrás da bola, enquanto milhares estão sentadas, gritando e apoiando. Deu para entender? Agora a frase que eu vou te dizer é que a igreja não é um estádio de futebol, onde tem um pastor que está com a bola lá, e você está sentado na arquibancada, dizendo, vai pastor, faz aí. Aí tem o Josian cantando, e diz, vai. Você está entendendo? Sua aí, faz aí, porque eu já paguei o ingresso. Eu já dei uma ofertinha, eu já dei meu dízimo, eu já paguei o ingresso, agora é com vocês fazer o gol aí. Uma vez uma pessoa me disse isso, eu nunca esqueci, já faz décadas eu acho que me falaram isso. A igreja de Jesus não é um estádio de futebol, onde tem meia dúzia de gato pingado suando a camisa e um bando de gente sentada, relaxada, e no estilo de torcida brasileira. Você já viu torcida brasileira? Eu tive em campos na Europa assistindo, gente, o cara faz a maior burrada. Sabe o que o pessoal faz da torcida europeia? Vou dar força para ele. No brasileiro, o cara até faz o gol, você ainda está xingando e reclamando. O brasileiro é terrível, né? E às vezes a gente é assim no banco da igreja. O pastor Miguel está suando e a gente ainda está reclamando. Ei, chutou a bola fora. Que pisada de bola, como a gente diz. Estamos entendendo, gente? A igreja de Jesus não é um estádio de futebol. Por quê? Porque ela é feita de servos que receberam talentos. A questão é o que a gente vai fazer com esses talentos. E eu vi um tempo desse no Brasil, já estou terminando, eu acho que agora eu vou passar uns videozinhos rápidos,
Mas eu ouvi uma vez uma pessoa no Facebook, eles colocaram um exemplo como esse que a gente vai dar aqui, e o camarada fez um comentário: enquanto tiver gente com tanta limitação, mas se esforçando para trabalhar, eu não aceito dizer que quem está roubando é uma mera vítima da sociedade. Você está entendendo? Porque às vezes diz, a pessoa passou tanta dificuldade, por isso que ela rouba. Em outras palavras, enquanto existirem pessoas que estão dando um exemplo de resultado, eu não vou aceitar as desculpas de outras pessoas. Estamos entendendo? Vamos ver se passa aqui o vídeo. Aqui, por exemplo, esse é um exemplo, vamos ver se vai rodar. Esse camarada aqui, você pode ver, ele tem uma deficiência física, não tem um dos braços. E ele trabalha aí nessa atividade. Concorda comigo que é difícil? Será que ele não poderia dar uma boa de uma desculpa e dizer, sabe o quê? Eu não vou ralar, eu não vou fazer isso, porque eu tenho essa limitação. Olha a minha dificuldade. Eu vou roubar, eu vou pegar uma arma, vai ser mais fácil, ou eu vou me acomodar e ficar dependendo da ajuda social do governo e assim em diante. Você concorda que esse camarada aí, em vez de dar desculpa, ele tomou uma atitude e está conseguindo resultado? Sim ou não? Vou avançar um pouquinho mais aqui para a gente ver. Na mesma linha, isso aí, inclusive, talvez você já tenha visto isso aí no YouTube, no Facebook, essas coisas todas. Aí nós estamos vendo um rapaz, não sei se por acidente, não sei se por nascimento, né, não tem uma das pernas, e o camarada está fazendo coisa que eu nem lembro de já ter feito na vida, bater cimento, e está trabalhando na construção, trabalhando duro. Você concorda comigo que ele podia estar dando resultado e dizer, eu vou ficar aqui em casa, eu vou pegar, sei lá, algum tipo de ajuda, eu vou ficar dependendo das outras pessoas, talvez da minha família. Ele podia dar ou desculpas, ou ele poderia ter atitude para ter algum tipo de resultado. E aí você está vendo uma pessoa. E esse último eu creio que muitos de nós já vimos, né? Para completar. Não precisa nem eu falar. Compara essa igreja e esse culto com a gente aqui na Pibla. Começa a comparar. Agora eu vou mexer com você. Agora compara a tua atitude adorando a Deus em comparação com a atitude desses irmãos aí. E aí, como é que você se compara? Que nota você dá para você como um adorador, como alguém que está cultuando a Deus, de 0 a 10? Eu olho para o meu violão, para a minha guitarra em comparação ao do irmão, e eu não consigo ter um sorriso tão aberto como esse, e dançar tão bonito como ele dança na presença de Deus, em gratidão a Deus. E essa bateria aí, Júnior, que tal? Né? Nós temos uma Sonor, né? Sei lá, Mapex, uma bateria excelente. Você concorda que eles poderiam dar muita desculpa para nesse dia eles não estarem batendo palma, eles não estarem sorrindo, eles poderiam reclamar um bando de coisa, esse irmão está com a guitarra desafinada, essa bateria está muito ruim. Você pode ter resultado ou você pode ter desculpa, não dá para ter os dois. E gente, aquilo que a gente está treinando aqui na terra, vai ser o que vai acontecer quando a gente chegar lá no céu. Vai ser o que vai acontecer quando a gente chegar lá no céu. Como é que está sendo a nossa atitude? Que tipo de reação a gente está tendo diante de Deus? Acabou. E para completar, eu quero dizer que esse tempo, e o pastor Miguel tem já há muito tempo, sempre nos conclamado, nos convidado, e diz, gente, tem trabalho para ser feito, nós precisamos de gente. Isso aqui não é um estádio de futebol. Isso não é um estádio de futebol. E hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja te convencendo do que é ser um discípulo de Cristo. É aquele que recebeu o talento e imediatamente decidiu, eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo. Eu não vou me acomodar na preguiça, na desculpa. Né? O Schwarzenegger mostrou fisicamente que ele conseguiu o resultado, porque ele não se escorou na desculpa. E a nossa pergunta hoje, a pergunta que Deus nos faz, o que nós vamos ouvir de Jesus no dia que a gente chegar diante dele? Ele vai perguntar, e aí? Né? Com a gentileza, com a doçura e com o amor que ele tem por nós. Te lembra daquele dom que eu te dei? E aí eu vou cutucar um pouquinho mais. Talvez você diga, mas eu não tenho dom. Eu não sei pregar como o pastor Miguel, cantar como Josiane, tocar como Abraão.
né? Enfim, tantas coisas que estão por aí. Eu acredito que todos nós aqui conseguimos falar, temos boca, né? Talvez você tenha, né, como a gente falou no começo, você tenha até uma dentadura, não tem problema, você consegue falar. E você sabe falar algum idioma, seja o português, seja o inglês, alguns espanhol. Isso é suficiente para você comunicar Jesus para outras pessoas. Não precisa de mais nada. Certo? Só isso aqui, sabe o que é isso? Atitude, querer fazer. Você tem liberdade. A igreja hispana que eu colaboro, o pastor voltou de Dubai agora esses dias, e esteve compartilhando. Enquanto ele estava lá, questão de 2 semanas e meia atrás, o governo baixou uma ordem assim, 48 horas antes, proibindo as igrejas evangélicas de se reunirem nos hotéis que elas costumavam reunir. Só existe oficial, acho que só a católica e a anglicana, mas que todas são controladas muito perto pelo governo, né, de lá. E cerca de 400 igrejas pequenas foram fechadas e não podem mais se reunir. Isso é dificuldade, mas mesmo assim eles estão buscando, eles estão fazendo algo. Ou a gente tem resultado, ou a gente tem desculpa. E a gente tem aqui muita oportunidade, muito espaço. E o Senhor vai chegar para a gente e dizer, e aí? Nós temos o talento de estarmos numa nação que nos permite compartilhar de Jesus. Nós temos as redes sociais, que é lugar para, né, tanta oportunidade se tem para fazer. Aqui na igreja tem célula, o pastor Miguel daqui a 2 minutinhos vai estar dando uma série de avisos. Resumo da história toda. O que nós temos hoje para apresentar diante de Deus? Atitude ou uma desculpa? Vamos orar? Vamos orar? E seguramente depois o pastor vai oferecer aí, indicar oportunidades de ministério. Primeira coisa, então, nós vamos agradecer pelo teu talento. Você tem um talento, você tem voz, você está vivo, você fala um idioma. Alguns são inteligentes, podem ajudar em tantas coisas, podem fazer coisas para levar outros para Jesus. Parabéns, Deus te deu um talento. Ele confia tanto que Ele deu conforme a tua capacidade. E agora o desafio é sobre a responsabilidade que vem com esse talento. Oremos. Pai Santo, te damos graça porque a tua palavra, ela abre os nossos olhos sobre as verdades espirituais. A tua palavra, ela descortina, ela deixa transparente as coisas para a gente. Tu falavas em parábolas no passado, mas hoje o teu Espírito comunica com a gente, colocando os pingos nos is, explicando bem detalhadamente. Eu creio que hoje o Senhor está nos explicando como nós somos agraciados por Ti, como nós temos recebido coisas já de Ti, e como nós precisamos ser responsáveis com esse talento que a gente recebeu. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui sentada agora. Quero te agradecer pelos talentos que o Senhor deu para essa pessoa. E, Senhor, nesse momento eu quero orar aquilo que Paulo falou para Timóteo, escreveu para Timóteo, que esses talentos que estão aí sejam avivados nesse instante. Que venha vida, que venha fogo espiritual, que venha poder espiritual, que tudo que é semente nas vidas aqui se torne fruto, cresça, frutifique, multiplique, porque o Senhor nos fez para multiplicar. O Senhor nos fez, Senhor, para colocarmos a mão no arado e não voltar atrás. Senhor, pela fé eu vejo essas sementes se transformando em florestas. Senhor, existe uma comunidade grande de brasileiros que precisa ser alcançado aqui. Existe muito americano, existe hispano, existe coreano, chinês, existe tanta gente nessa cidade. Nos ajuda, Senhor, abre nossos olhos para que cada um de nós possamos usar esse talento para Ti, Deus. Vem romper os nossos limites, Senhor. Nós já vimos, nós aprendemos hoje que nós não vamos poder apresentar desculpa para Ti. Se a gente está sendo preguiçoso e envergonhado, Senhor, vem mudar isso no nosso coração, vem nos despertar. Nós sabemos que Tu és um Deus sábio, um Deus que toma conta da gente, que dirige-nos pelo caminho apropriado. Então, nessa noite, que seja um despertamento e que o Teu Espírito esteja colocando no coração de cada um que está aqui, essa chama de ser alguém que vai multiplicar o talento, que vai dobrar o talento, que não vai se acomodar na preguiça, que não vai se acomodar na satisfação. Nos dá, Senhor, intensidade em tudo que nós fizermos para Ti. Que quando a gente chegar aqui no culto, Senhor, a gente possa ser mais alegre que aqueles irmãos africanos que a gente acabou de ver aqui. Que ninguém se contente em ficar de boca fechada, de cara feia, cara amarrada, mas que a gente entende que a gente está diante da presença do Senhor, e na presença do Senhor existe fartura de alegria.
dia. Que a gente possa, Senhor, sacrificar o nosso sacrifício de louvor com intensidade diante de Ti. Os talentos da voz, os talentos físicos do nosso corpo, que nós possamos colocar no Teu altar e Te exaltar e Te adorar grandemente. E usar isso para multiplicar esses talentos e trazer mais gente para a Tua casa, Pai. Nós Te damos graças porque nós acreditamos que isso vai acontecer, que o Teu nome vai ser glorificado e os Teus filhos aqui desta igreja vão estar multiplicando os talentos, vão estar cumprindo o propósito que Tu tens para a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.